Fala pessoal, mais um episódio do Coronga, hoje uma edição do Corongados especialíssima, né, para esse feriadão de 7 de setembro, o lançamento desse episódio, e não poderia ser melhor do que com uma bela entrevista com um perfil de um brasileiro muito importante para a nossa história, para o nosso momento atual também. Eu acho que é muito importante, acima de tudo, uma honra poder fazer e lançar esse programa nessa data de uma forma tão especial. Certo, Leonardo Palhano? Certo, Paulo do Vale. Fala, galera. Muito bem-vindos a esse episódio. Hoje, com uma grande honra e felicidade, assim, por ser um amante da ciência, por ser um amante dos avanços da humanidade em todos os aspectos, assim, e um eterno curioso. Eu apresento para vocês o entrevistado de hoje, que é o doutor Ricardo Galvão, que é engenheiro de telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, mestre em engenharia elétrica pela Unicamp, doutor em física de plasmas aplicada pelo MIT e livre docente em física experimental pela Universidade de São Paulo. Professor titular do Instituto de Física da USP, já foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, diretor do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, presidente da Sociedade Brasileira de Física e membro do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física. É atualmente membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências, especialista em física de plasmas e fusão nuclear controlada. Doutor, muito bem-vindo. Sinta-se super à vontade para o nosso bate-papo. E eu queria só, para fazer essa primeira pergunta, para você se introduzir, dizer que além de tudo isso, desse currículo absurdo, extenso, incrível, você é apicultor, né? Você cria abelhas. Eu queria só ouvir de você, assim, como foi esse processo para você se descobrir como cientista, chegar nesse patamar que você chegou, seguir todo esse rumo de muito esforço e muito estudo, até figurar, né, como defensor da ciência do ano de 2019, pelo Nature's 10, da revista Nature, né, que é uma das principais revistas científicas do mundo. E o que dói mais? A ferroada de uma abelha ou a política e o Estado brasileiro atual? Bom, primeiro, boa tarde a vocês, é uma grande satisfação e obrigado pelo convite e dar a oportunidade de conversar um pouco com os seus seguidores, né? Bom, começar pelo começo da tua pergunta. Naturalmente, eu despertei para a ciência logo cedo. Eu sou de uma família de engenheiros, meu avô é engenheiro, meu avô materno, meu pai era engenheiro, meu tio engenheiro, e tinha já uma tendência para as ciências exatas. Até pensava isso há 60, 70 anos atrás, que você faria engenharia, como aliás eu fiz. Mas objetivo mesmo era a ciência, a curiosidade de descobrir explicações, né? Isso que me atraiu na física, a ter uma teoria, um modelo que pudesse explicar a natureza. Aliás, nas línguas germânicas, a física é chamada Naturkunde, quer dizer, a ciência da natureza, né? Então, a possibilidade de entender a natureza, isso sempre me atraiu. Eu fiz engenharia, porque na minha época eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e só tinha 2 cursos de física bons, um era no Fundão e outro na PUC do Rio de Janeiro, e aí eu teria que me mover para a PUC e pagar também, não tinha recurso, minha família não era tão boa assim, eu sabia que também que tinha que estudar trabalhando, então eu resolvi fazer engenharia e trabalhava, e depois passei para a física na pós-graduação, mas sempre foi a curiosidade de entender a natureza, o melhor que nós podemos entender os processos básicos da natureza. É isso que me atraiu e tem sido sempre um motivador na minha vida profissional, né? Por que eu passei para abelha? Eu gosto de abelhas, né? Começou com meu pai, que infelizmente já faleceu. Ele se interessou muito por abelha, ele e minha mãe moravam em Niterói, fizeram o curso de apicultor, mas na verdade nunca criaram abelha, né? A primeira vez que foram fazer a prática, minha mãe levou umas ferroadas e já desistiu logo, né? Mas meu pai era entusiasmado e eu sempre gostei muito do campo. O meu avô paterno tinha um sítio em Botucatu, no estado de São Paulo,
e eu ia sempre lá e me interessava muito. Então, logo que eu pude, que eu vim para São José dos Campos, comprei um sítio pequeno e resolvi ser apicultor, né? É muito bom a apicultura, porque o que acontece é que na minha vida profissional, é o tempo todo fazendo cálculo no laboratório, com a cabeça sempre preocupada, preparando aulas, né? Na apicultura, não. Na apicultura se passa 1 ou 2 dias mexendo com a abelha, levando ferroadas, aprendendo a ser humilde e suportar a dor, né? A ferroada de abelha é muito interessante, porque no começo ela dói bastante, mas uns poucos segundos, depois começa a esquentar o local e fica tudo bem, sabe? E ajuda bastante na artrose. Como eu já tenho quase 73 anos, é bastante importante. Então eu gosto muito de abelha. Eu acho, aliás, muitos dos nossos políticos deviam aprender a levar ferroadas um pouco para ver se melhorava o seu caráter, né? Seria muito, muito educativo para eles trabalhar com abelha, né? Agora, realmente, a tua última pergunta, a ferroada de abelha dói muito menos, na verdade, como eu disse, até nos educa um pouquinho, né, do que a situação que nós estamos vendo, né, porque ataques que vêm na profundidade da nossa alma, principalmente de cientistas, isso dói muito mais, né, porque isso não é uma picada que só dói naquele momento e depois esquenta, não. Ela continua a doer e nos estimula a lutar para evitar que essa situação continue. Para dar continuidade, então, né, nesse assunto contemporâneo, aproveitando o seu histórico do que aconteceu, né, eu só quero remeter aqui que no início de 2018, o Carlos Nobre, que é o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, e o Thomas Lovejoy, que é o professor da Universidade George Mason, de Virgínia, publicaram um artigo na Science em que eles argumentaram que, com o histórico de secas e inundações estranhas das últimas 2 décadas, o ciclo hidrológico da floresta amazônica estaria bastante bagunçado, as coisas estariam erradas nos principais biomas da Terra, se não o principal, né? Com exceção do oceano. E aí foi no contexto de defender, né, o nosso meio ambiente, né, que é inclusive uma das principais funções do INPE, que você foi demitido, né? E no dia 13 de julho de 2020, menos de 1 ano depois da sua exoneração, o governo federal publicou a exoneração da Lúbia Vinhas, né? Que era a coordenadora geral da observação da Terra do INPE. E ela comandava os trabalhos com o sistema de detecção de desmatamento em tempo real, né? Que é o sistema que o INPE monitora a Amazônia e vê o que está acontecendo ali com a ciência que o mundo inteiro respeita, né? Inclusive, o INPE é reconhecido mundialmente. E aí uma frase sua me chamou muita atenção, que é: nós usamos ciência, não balela de Twitter, né, para discussão, e eu super sou desse time. Eu acho que a gente está numa fase completamente distópica em que a ciência é tratada no mesmo nível que uma opinião de alguém, quem quer que seja. Por exemplo, um Osmar Terra da Vida aparecer na CNN e falar: olha, eu acho que a pandemia vai acabar em abril. Ele acha com o argumento dele e os cientistas falam: meu, como discutir com isso? Como discutir com uma pessoa que fala eu acho e está par a par com um cientista, né? Uma pessoa que tem todo um aparato científico, equipamento e estudou muito para chegar ali, né? Que cada vez mais a ciência vai subindo de nível. Conforme vai se descobrindo coisas, vai ficando cada vez mais complexo e mais difícil de evoluir, né? Então eu queria um pouco da sua percepção dessa politicagem que rolou assim e desse papel que a ciência está perdendo por conta das opiniões de pessoas que hoje estão dominando a política. Olha, a tua pergunta é muito importante, Leonardo, e vai me tomar um certo tempinho para colocar a resposta de uma forma organizada, né? Primeiro, eu gostaria de falar sobre esse trabalho do professor Carlos Nobre. Aliás, aposentou-se pelo INPE. Ele é agora professor do Instituto de Estudos Avançados da USP, da minha própria universidade. Esse trabalho é muito interessante, que ele vem estudando há muitos anos, há mais de 40 anos, a Amazônia, inclusive trabalhou também no Instituto de Pesquisas da Amazônia, e o que eles têm feito é uma modelagem, um modelo que envolve vários fatores, claro, vários dados, sobre qual é a evolução da floresta amazônica caso continue o desmatamento. Porque a floresta amazônica, diferentemente da floresta da Austrália, por exemplo,
que ela evoluiu com incêndios, eucaliptos queimam e regeneram, a floresta amazônica é uma floresta úmida. Então, evoluiu com a umidade. Ela tem que necessariamente ter a umidade provocada pela floresta autoalimenta a própria floresta, né? Vocês sabem, por exemplo, que uma árvore na Amazonas com uma copa de 10 a 20 metros bombeia da ordem de 600 mil litros de água por dia para a atmosfera, né? Parte na Amazônia e depois vai cobrir todo o nosso regime hidrológico, né? Mas eles fizeram um modelo, o que seria a perspectiva se continuasse o desmatamento e impedindo que as árvores se regenerassem, né? O que eles têm, e aí depende do modelo, outros têm modelos um pouco diferentes, né? É que se a Amazônia toda, não só a brasileira, sofreu um desmatamento de mais de 25% a 30%, isso depende do modelo, a sua tendência à savanização é irreversível. Esse é o grande problema que muitos dos nossos políticos não entendem. E aí, como colocastes bem, não é uma questão de opinião. Muita gente, quando fala assim, bom, tem uma teoria do professor Carlos Nobre, eles, em paralelo nas suas cabeças, colocam teoria como modelo pessoal. Não é modelo pessoal, né? Na ciência, isso daí é dados e modelagem, né? A ciência, por sua própria natureza, né, ela usa o tempo todo contraditório. Ela, quando dá dados de modelo, etc., o modelo que ela faz é sempre aberto a correções no futuro, desde que seja feito seguindo o método científico, né? O método científico você tem que dizer o que está errado, apontar outras possibilidades e quais serão as formas de medir aquilo. Isso que talvez a população não entenda, certo? Ela pensa que é uma questão só de opinião, eu tenho opinião disso, daquilo, e não entende essa questão do método científico, né? O INPE tem monitorado o desmatamento da Amazônia desde 1988. Os dados do INPE são considerados a série histórica mais respeitável de todo o mundo sobre desmatamento em florestas amazônicas, né? Em 2007, a revista Science disse que o modelo do INPE de monitoramento do desmatamento da Amazônia era um sistema que causava inveja a todos os outros países do mundo. E depois, poucos anos depois, quando houve o sistema de alerta do INPE foi desenvolvido a pedido da ministra Marina Silva, e com ele, quando houve um decaimento na área desmatada na Amazônia, de 2004 a 2012, de 80%, a revista Nature diz que foi o resultado mais paradigmático, mais contundente dos últimos 10 anos de controle do meio ambiente. Então, o Brasil tinha um protagonismo e uma liderança mundial espetacular sobre a questão de monitoramento do meio ambiente, né? Infelizmente, foi isso que foi fortemente destruído nesse governo, né? E tu colocas bem uma condição que eu até falei que nós acreditamos, trabalhamos com publicações científicas e não twitters, né? As redes sociais, alguns me criticaram, eu pessoalmente não uso redes sociais, minha esposa e minha família usam, né? Muitos me criticaram de ser contra as redes sociais. Não é, aí colocar-se bem o dedo na ferida, né? As redes sociais, muitas vezes, elas são muito superficiais e apresentam algumas coisas da forma que o sujeito quer escutar, né? A ciência, às vezes, dá dados que a pessoa não quer escutar aquilo, né? E a rede social dá da forma que eles querem escutar. Agora, na revista Nature desse ano, acho que em abril, teve um trabalho muito interessante, um comentário muito interessante de um professor de Harvard na revista Nature. Ele faz toda uma discussão de como o presidente Bolsonaro usa as redes sociais para divulgar notícias falsas e notícias que dão a impressão que são verdadeiras, né? Essas notícias são muito ardilosas, né? O fato é apresentado como se fosse verdadeiro e a pessoa que não tem uma formação mais aprofundada, principalmente de ciência, ela acaba